Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência ao livro de arte, né? Que a gente conseguiu concluir o capítulo 1 e hoje a gente vai partir do capítulo 2, que vem trazer a arte acadêmica no Brasil. Lembrem-se que no capítulo 1 se explicava que os franceses, para poderem fugir da Revolução Francesa, vieram vender a Dom Pedro um ideal de arte para o Brasil, certo? Dom Pedro, que queria se glorificar e criar um ideal de arte dentro do Brasil, aceita os franceses aqui, certo? Um dos principais nomes da obra de arte dentro do Brasil nesse período é Debré. Só que aqui na arte acadêmica do Brasil já se tem passado 10 anos que os franceses estavam aqui no Brasil. E o que é que acontece? Está no livro de vocês, na página 120. Eles dizem que acreditam que o propósito de arte não é aquele dom que vem, que a pessoa tem. Cada um tem um dom para uma coisa, diferente do outro. Só que os franceses não acreditam nisso. Eles acreditam que se você estudar muito uma coisa, você vai ter o dom daquilo. Então, no segundo parágrafo do livro, ele diz assim, da página 120. Um dos propósitos da Academia de Arte Europeia era elevar o artista ao status de um profissional, o qual deve ser respeitado por seu conhecimento intelectual e teórico. Assim, a ideia difundida era de que não existia o conceito de gênio, uma vez que o artista precisa de muito estudo e dedicação para criar suas obras, não dependendo apenas de um dom ou talento natural. Veja só, mesmo que eu estude muito matemática, eu não vou conseguir, porque eu não tenho a mesma aptidão que tia Ila tem para matemática. Do mesmo modo que ela não tem a mesma aptidão por português. A gente consegue assimilar um assunto, mas não de um modo que a gente consiga transmitir de uma maneira melhor para o outro. O que é que acontece? Ele aí vem dizer que o pintor Félix Henri Talant, que está aqui na segunda fase da AIBA, que é a Academia Imperial de Belas Artes, formada pelos franceses, ele diz que ele criou a Pinacoteca, que diz assim, ó, um museu que guarda coleções de obras de artistas com foco no acervo nacional. No Brasil, temos a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Aí assim, ó, o que é que acontece? Eles começam a incentivar, certo, os artistas brasileiros para eles poderem querer frequentar a IBA, né, e criar esse ideal de nação artística. Então, eles começam a promover prêmios e viagens para a Europa, Paris e Roma, para os artistas brasileiros começarem a produzir para Dom Pedro. O que é que acontece? Manuel de Araújo Porto Alegre foi diretor da AIBA, da Escola Imperial de Belas Artes, durante o período de 1854 e 1857, certo? Ele era influenciado tanto na arquitetura, na escultura e nas pinturas brasileiras. Este cara aqui. Tem também nisso, né? A academia entra em colapso porque ela começa a não ter mais a mesma influência que a gente viu lá no capítulo 1, com vários pintores, mesmo tendo esta promoção de viajar para Roma ou Paris, certo? Então aparece aí os modernos, certo? E os positivistas, que defendiam estilos de artes diferentes. Os modernos eram os que exigiam a renovação e a modernização do ensino de arte acadêmico no Brasil. E os positivistas, que defendiam a manutenção do sistema de ensino vigente. O que é que acontece? Em 1889 é proclamada a República no Brasil. Então aqui deixa de ser uma escola de império, certo? Para ser uma escola nacional de belas artes. A AIBA deixa de existir nesse período depois da proclamação da República. Então, o que é que acontece? Tem os gêneros da pintura que começam a aparecer nesse período, que é o gênero de pintura histórica, que já está dizendo que ela vai falar sobre pinturas que está voltado ao ideal
da história que está acontecendo no Brasil. No livro de vocês, ela vai trazer a pintura de Pedro Américo, que é da Batalha do Avaí, que retrata a Guerra do Paraguai. Ela diz assim, o gênero retrato, o gênero da pintura retrato, que foi durante muito tempo na história da arte uma das funções do artista, pois seus objetivos era retratar de forma realista e detalhada personalidades importantes. Então, quem fazia isso aqui, a corte real ficava lá toda paradinha durante horas para um artista pintar um retrato, porque lembre-se que nessa época não tinha fotografia, né, minha gente? Gênero da natureza morta. Aqui está aí banana, flores, flor, algo. Não, esse daqui é paisagem. Eu estou falando da natureza morta, eu inverti o que o livro trazia. Então, aí ele vai trazer animais, flores, flor, frutas, que são aqueles que eles não vão mudar. E o gênero paisagem, ele vai trazer planalto, planície, depressões em relação ao texto. Então, aí no gênero paisagem, o livro de vocês traz Cascata do Votorantim, de Almeida Júnior, um outro artista. E na página 123 ele chega nas fases artísticas e as obras da Aiba. Hoje a gente vai ver a fase artística 1, que é a influência neoclássica, a primeira fase, e a segunda fase, que é a influência romântica. O que é que acontece na primeira fase, que é a fase neoclássica, certo? Os ideais que eram defendidos aí. Manuel de Araújo Porto Alegre, que a gente já viu que já tinha sido diretor da Aiba nos anos de 1854 e 1857, né? Ele tem trabalhos muito expressivos na arquitetura, literatura, certo? E pinturas dos padrões neoclássicos. E tem aqui Félix M. Tauman, que era especialista no gênero de paisagens. O livro de vocês vai trazer a pintura dele, que diz assim, ó, vista de um mato virgem que se está reduzindo ao carvão, que é esta pintura aqui. Aqui, além dele trabalhar a paisagem, que ele está trabalhando muito arte, ele está trabalhando também o desmatamento dessa paisagem carioca. Lembrem-se que com a libertação dos escravos, certo? Inclusive foi no dia 13 de maio, a data de hoje, o que é que acontece? Muitos escravos não tinham para onde ir, então eles começaram a adentrar os morros do Rio de Janeiro. A gente viu isso, essa questão da libertação dos escravos dentro da arte, qual era a influência deles lá no século ano, quando a gente trabalhou música, certo? Então, a segunda fase, que é a fase romântica, que pela literatura já em si, né, tinha a questão de enaltecer o império e propagar o nacionalismo. Dentro da literatura, a gente vai ter Gonçalves Dias, que ele vai trabalhar muito pela parte do eu lírico, com a canção do exílio, que ele diz assim, ele está em Portugal, mas diz, ai que saudade que eu tenho da minha terra querida, que não venta como aqui, né? Então, ele vai dizer também, vai trazer para nós, na parte literária, José de Alencar, que enalteceu a literatura indígena. Ele falou sobre os indígenas. Todos os seus romances tinham indígenas como protagonista. Vocês podem conhecer Iracema, o Guarani, certo? O Birajara. Iracema é aquela virgem dos lábios de mel, certo? Então, o que é que acontece? Victor Meirelles, ele foi um dos que a AIBA, né, a Escola Imperial de Belas Artes, conseguiu mandar naquelas premiações que eu expliquei aqui a vocês, que Dom Pedro começou a dar, para ir para Paris e para Roma. Ele foi um desses que conseguiu uma dessas premiações por ter se destacado. E ele voltou de lá querendo formar uma identidade nacional. Queria que as artes do Brasil, voltado com questões europeias, ele queria que o Brasil criasse uma identidade de arte, que o Brasil começasse a produzir arte de uma maneira que se igualasse à Europa. Então, ele é responsável, né? Ele pintou a primeira missa no Brasil, considerada uma obra de arte de referência brasileira, baseado na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, o que é que acontece? Ele também pintou, ele é voltado para
no gênero da pintura como fosse pintura histórica, porque além de ter pintado a primeira missa do Brasil, ele também pintou a Batalha dos Guararapes. Já Pedro Américo, tá? Pedro é voltado para a estética romântica realista. Ele pintou a Batalha do Havaí e Independência ou Morte, que é o grito do Ipiranga. E também pintou o fato de Tiradentes ter sido esquartejado. Na época, Pedro foi muito criticado, porque era uma pintura muito severa. Lá na página 126 vocês vão conseguir identificar essa pintura. Era uma pintura muito severa. E esses quadros de Pedro tá guardado no Museu do Ipiranga, que vocês podem acessar aí o Quadricore e ver todas essas pinturas. Vou deixar para vocês, tá? Aqui, ó, a página 127 de atividades, certo? Beijos!